Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. Os 17 vereadores de Caratinga retornam do recesso parlamentar nesta quinta-feira. A expectativa é grande porque um protocolo com o pedido de CPI está à espera do presidente da Câmara, vereador José do Carmo Fontes. 6 vereadores de oposição pedem a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o contrato firmado entre a Prefeitura e a Santo Pio, empresa que coleta lixo em Caratinga em caráter emergencial, sem licitação. O Jornal da 89 já ouviu os vereadores Serginho do Santa Cruz, Rominho Costa e comandante Fausto, da base de apoio ao governo Marco Antônio. Eles pediram informações ao Executivo sobre o contrato e querem que o secretário de Fazenda, Juarez Júnior da Silveira, vá à tribuna da Câmara prestar esclarecimentos. Para eles, se irregularidades forem identificadas, responsáveis devem ser punidos. Mas também acreditam que a visita do secretário à Casa Legislativa deva esclarecer os pontos questionados, abortando a CPI. Hoje vamos ouvir o vereador Diego de Oliveira, líder da bancada de oposição. Para ele, a instalação da CPI do lixo é inevitável. Na sua avaliação, o que exatamente está errado nesta história do contrato da Prefeitura com a Santo Pio? Olha, primeiramente a gente percebe uma discrepância em termos de valores, né? E analisando também os documentos, a gente percebeu que nas folhas 106 a 109, das informações que foram repassadas à Câmara Municipal, elas eram divergentes das mesmas informações passadas à promotoria. Então a gente percebeu então que havia sim irregularidade, até no sentido de querer às vezes omitir algumas informações, principalmente quando desde março, mais ou menos, se não me falha a memória, a oposição, haja vista algumas matérias veiculadas na imprensa naquela oportunidade, falando até dessa empresa Santo Pio, nós já pedimos algumas informações que originou nessa contradição existente. Então, ainda a gente percebe, principalmente na questão do valor, vale ressaltar que, na verdade, o contrato com a Santo Pio foi feito dia 15 de fevereiro. E a Construrban apresentou a proposta, porque ninguém a procurou no dia 22, então a Prefeitura já tinha fechado sim com a Santo Pio, sem procurar a Construrban. Então a gente percebe nesses documentos essas irregularidades e acredito que através da CPI sim, que a gente possa, sem fazer nenhum pré-julgamento, apurar toda a dinâmica, toda a materialidade. A CPI ela vai levantar quem que realmente é o culpado, se foi o pregoeiro, se foi algum funcionário da Prefeitura ou até mesmo o prefeito. E ela tem duas formas de ser concluída. Conclui-se passando as informações para a promotoria no aspecto criminal e também nas questões administrativas, até da questão da cassação, através da Câmara numa comissão processante. Se tratando de uma comissão que pode desaguar em consequências tão sérias, você acha que a medida, a dose que foi dada para tratar esse caso foi certa? Principalmente considerando que o governo está começando agora, não houve espaço para um diálogo, para obtenção de informações de uma forma mais clara. Por que a bancada de oposição logo pediu a instalação de uma CPI? A gente tem, a todo momento, tentado ter harmonia com o Executivo. Embora de oposição, eu acho que tem que ter harmonia, porém a sua independência. E algumas informações que não são repassadas, a gente percebe, principalmente na questão agora da coleta de lixo, que não foi passada da maneira correta. Então, por isso que eu acho que o melhor mecanismo é a CPI. Eu me lembro muito bem que um vereador de situação usou a tribuna até para me apresentar, dizendo que a Construrban tinha sim feito a sua proposta, porém por ter apresentado um preço maior, então foi recusado. Através desses documentos agora a gente percebe que isso não aconteceu. Ou seja, fechou-se um acordo, fechou-se um contrato com a Santo Pio no dia 15 de fevereiro e a Construrban só pôde ter o direito, que na verdade não foi procurada, só no dia 22 de fevereiro, quando já tinha feito o contrato. Aí de uma outra forma aí que a gente vai apurar e que a gente vai esclarecer melhor com a CPI, foi feita uma jogada e se abaixou o preço da Santo Pio. Na verdade o que aconteceu isso. Então as próprias informações que não são passadas, muitas das vezes não condizem com a realidade, condizem com aquilo que eles querem passar para as pessoas. Então eu acho que a melhor forma agora de agir é sim através da CPI, não achando que nós somos melhores do que ninguém, não por sermos oposição, e deixar bem claro que o papel de fiscalizar, ele não é só dos vereadores de oposição, eles são de todos os 17 vereadores. Os vereadores da base do governo, que já estiveram aqui conosco no Jornal da 89 dando entrevista, afirmaram que caso sejam verificadas irregularidades, os responsáveis devem ser punidos sim, mas acredito
acreditam que, com a visita do secretário de Fazenda à Câmara, Juarez da Silveira, esta situação seja esclarecida e que a CPI não se instale. Isso é possível? Ouso discordar deles, até porque existe no Legislativo o princípio da minoria. E um exemplo clássico disso é a instalação de CPI, onde precisa apenas de 6 votos. Então nós já fizemos o requerimento, consta lá de 6 vereadores, então eu acredito que essa CPI deve sim ser instalada. Até porque, e às vezes a gente evita comentar muito, mas diante da pergunta, as informações que foram prestadas pelo secretário, através da imprensa, são diferentes das informações que a oposição hoje tem em documentos. Então, na sua opinião, a instalação da CPI é irreversível? Com certeza. E como você analisa isso no contexto político, com relação à governabilidade? A gente viu em Caratinga a instalação da primeira CPI da história no governo passado, recentemente. Até então nunca havia se instalado uma CPI, agora, logo depois de 6 meses do governo Marco Antônio, uma nova CPI sendo instalada. Como que você avalia esse contexto? Eu acredito que uma CPI ela não é tratada de uma forma muito boa no aspecto político, que demonstra que está tendo irregularidade onde se esperava o inverso. Mas eu quero acreditar que essa CPI realmente surta efeito. Em que sentido? Não para a gente buscar a culpa de alguém, mas simplesmente da gente se apurar a verdade dos fatos. Que ela possa, talvez, ser concluída de forma a ser arquivada, mas pelo menos mostrar para a sociedade que o nosso trabalho foi feito. E que, se for para culpar alguém, que realmente essa pessoa possa ser penalizada, para que a gente possa mudar a mentalidade, como as pessoas fizeram recentemente, falando até que o gigante acordou, que este gigante somos nós, que realmente nós temos atitudes de realmente políticos, de resgatar, para não ficar tão arranhada essa imagem de político. Considerando que a CPI vai ser instalada, essa comissão ainda vai ser constituída, ela deve ser formada por quantos vereadores e quem define vereadores que vão compor esse grupo? Eu acredito que ela deva ser composta por 3 membros. Embora nós da oposição fizemos o requerimento para a instalação da CPI, a gente não tem autonomia para definir quem serão os representantes. Isso vai ficar a cargo da mesa diretora, de todos os 17. Se não me engano, existe o princípio da proporcionalidade, né? Então a gente vai ver. No requerimento, a gente fez até questão que 2, no mínimo, sejam da oposição. E, em particular, eu gostaria de fazer parte, pela prática, pelo conhecimento que eu tenho em procedimentos investigativos. Mas, em momento nenhum, nós vamos interferir, até porque não temos esse direito. Mas eu acredito também que, independente de quem serão as pessoas que comporão a CPI, eu acredito que todos os outros vereadores possam também participar, mesmo que indiretamente. E quando essa comissão deverá estar constituída? Aí nós vamos esperar agora quinta-feira, que vai voltar do recesso a partir das 19 horas, e este questionamento será passado ao presidente da Casa Legislativa, que já deve ter conhecimento. O requerimento nós protocolamos agora no recesso parlamentar. O vereador Serginho acha que a reunião de quinta vai ser tensa. Já o Rominho e o Fausto acham que vai ser relativamente tranquila porque vocês vão estar voltando de um recesso. O que você espera da reunião de quinta? Eu espero que ela aconteça dentro da normalidade, porque os 17 vereadores hoje, a gente costuma dizer que a gente briga nas ideias, né? Mas sem levar nada para o campo pessoal. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que saber respeitar as diferenças. Oposição e situação, quando saem ali da Câmara, todos são amigos. Mas cada um está ali defendendo o seu partido, defendendo a sua causa. E às vezes pode esbarrar, sim, em questão de pensamentos diversos e tal. Mas tudo tem que contribuir, principalmente quem ganha é o povo. Depois do intervalo, você confere a entrevista com o presidente da Liga Caratinguense de Desportos sobre o início do campeonato regional neste domingo. Jornal da 89.